Olá, iniciaremos agora a nossa apresentação do projeto de ensino. A nossa área de concentração escolhida foi a metodologia de ensino e o nosso tema é a importância da ludicidade na educação infantil. Como sabemos, é na infância onde a criança começa a se desenvolver cognitivamente, por meio de brincadeiras, de jogos, de ações. Tudo vira aprendizado na infância. Por esse motivo, trouxemos esse tema para entendermos como funcionam essas brincadeiras na sala de aula, como elas podem ser feitas dentro de atividades e como o professor pode tirar proveito desta habilidade para que as crianças possam desenvolver cada vez mais cognitivamente. Vamos abordar agora sobre os objetivos do trabalho, tá? Que é identificar quais são os benefícios que a ludicidade pode trazer para as crianças, compreender como o professor utiliza a ludicidade em sala de aula, analisar o desenvolvimento da criança através do brincar e descrever como a ludicidade pode proporcionar ao educando um desenvolvimento intelectual, como também emocional e cognitivo. A criança na educação infantil precisa de um estímulo para iniciar o processo de aprendizagem e adquirir novos saberes. É nesse momento onde a ludicidade entra em cena e o professor utiliza dessa habilidade para desenvolver, aproximar e desafiar as crianças a aprender. O lúdico vem para mostrar a capacidade do aluno e ampliar essa capacidade de aprender, mostrando o que ele sente, o que ele pensa e como ele vai agir diante de determinadas situações. Já o professor se utiliza dessas técnicas na sala de aula através de cores, de músicas, de teatro, filmes, qualquer coisa que prenda a atenção do aluno, atividades diversificadas que saiam do papel, que saiam do escrever. Brincar sempre foi algo marcante, né? Durante a infância, é uma fase em que a imaginação ela rola solto e onde nós obtivemos as maiores e melhores lembranças durante a vida adulta. Por meio dela, nós criamos situações e comportamentos que nos preparam, né, para agir em determinadas situações futuramente. Nas brincadeiras, as ações, nos jogos, né, os comportamentos podem indicar além do que realmente são. Utilizando a imaginação, a criança ela desenvolve bastante seu senso crítico e sua visão de mundo. De acordo com Salomão e Martini, 2007, o ato de brincar pode estimular o uso da memória que a criança, ao entrar em ação, vai se ampliando e organizando o material a ser lembrado. O aspecto lúdico facilita o desenvolvimento da aprendizagem, do desenvolvimento social, pessoal e cultural, colaborando para uma boa saúde física e mental. A infância é a etapa onde se necessita o olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais cuidadoso, porque é nessa fase onde se desenvolve a sua personalidade. A forma como a criança se comporta ao brincar revela muito sobre a sua personalidade e como também a sua visão de mundo. Hoje em dia, as crianças elas têm acesso a brinquedos prontos, a jogos online. Não tem mais aquela criatividade de antigamente, aquela preocupação em ela mesma elaborar o seu brinquedo, elaborar o seu jogo, treinar a sua mente. Ou seja, isso faz com que as crianças elas não sejam estimuladas a criar algo, a usar a sua imaginação, a usar a sua personalidade. Hoje em dia, essas crianças utilizam disso, de cópias, e não como criadoras do seu próprio brinquedo, da sua própria brincadeira, testando a sua personalidade, né? Agregando ao brinquedo, à brincadeira, sua própria personalidade. Isso é mostrado de forma um pouco negativa, pois a criança ela tem que se desenvolver
mostrando a sua imaginação, a sua criatividade, ou seja, a escola e os pais auxiliando a criança a desenvolver-se dessa maneira, sem jogos prontos, sem cópias, eles vão estar agregando o desenvolvimento da criança de maneira positiva. Nós sabemos que a ludicidade ela pode ser apresentada de 3 maneiras: jogos, brincadeiras e brinquedos. O lúdico é uma ferramenta essencial durante o processo de ensino-aprendizagem, pois ele estimula a criança enquanto trabalha com material físico, tudo que ela possa manusear, pensar sobre organizar, e aprender também acontece de forma mais leve, com entusiasmo, com prazer, com divertimento, pois ela aprende sem perceber, aprende brincando. O lúdico na sala de aula é um espaço de reconstrução do conhecimento. É onde a criança ela vai colocar em prática a teoria e passam a ser protagonista da sua história social, possibilitando o desenvolver do aprender. Dependendo da forma como são conduzidos e os objetivos esperados, os jogos e as brincadeiras desenvolvem os esquemas do conhecimento, colaborando na construção da aprendizagem de qualquer novo conhecimento. As frequentes mudanças que ocorrem na nossa sociedade exigem que nós sejamos seres pensantes, né? Que tenhamos a capacidade de solucionar nossos problemas de forma independente e rápida. É preciso que o professor ele tenha consciência que essas brincadeiras são extremamente importantes e tenha o incentivo do aluno ser pensante, né? Para que através dessas pequenas brincadeiras e jogos que estimulam a mente da criança, eles possam ser independentes e futuramente solucionar problemas que ocorram no seu cotidiano. Nosso trabalho tem caráter descritivo, pesquisamos em sites, livros físicos, livros digitais, vídeos e aplicamos atividades em sala de aula com os alunos para entendermos um pouco mais sobre o tema. As atividades lúdicas que contêm desafios ou trabalham números podem ajudar as crianças a construir não só conhecimentos matemáticos, mas também a desenvolver os desafios e solucionar problemas. As inseguranças, que os alunos normalmente têm, pelo medo de errar na sala de aula, podem ser trabalhados e substituídos pelo sentimento de entusiasmo e participação das atividades. Bom, podemos constatar que na educação infantil, que o ensino com a ludicidade contribui como uma linguagem expressiva e na formação intelectual da criança, onde é despertado nelas a curiosidade, a vontade de se expressar através de brincadeiras e jogos, como também de representarem o mundo à sua volta, muitas vezes dramatizando as relações onde estão inseridas, podendo ser no convívio com os professores, com os colegas, com familiares, ou seja, com o meio de facilitar suas livres expressões. É importante que o educador ele conheça bem sobre o desenvolvimento de cada criança e ofereça atividades que despertem a criatividade natural e inovadora que elas possuem, para que adquiram o gesto e o prazer pela educação através da ludicidade. Além de oferecer para ela materiais diversificados para explorarem vários formatos e tamanhos, ampliando seu olhar pela arte em diferentes objetos, sem comparar seus desenvolvimentos com os das demais crianças. Ou seja, despertar nela a inovação, a criatividade para que elas mesmas produzam seus jogos, suas brincadeiras e se desenvolvam. O professor, ele tem um papel muito importante de facilitador e de mediador, fazendo com que as crianças ampliem experiências, incentivando-as e também desafiando-as para que possam construir suas representações.
O referencial curricular nacional da educação infantil aborda muito sobre as orientações didáticas referentes aos trabalhos de ludicidade em sala de aula. Dessa forma, é de muita importância que o educador esteja sempre disposto e motivado, além de comprometido, trabalhando e proporcionando às crianças gosto pelo que fazem, pelo que descobrem, brincam e assim contribuindo de modo significativo para o aprendizado delas. Nas atividades realizadas, levamos para a sala de aula atividades que têm um caráter lúdico para entendermos como funciona o aprendizado da criança e o interesse nessas atividades. A primeira atividade foi a produção de texto com imagens e tópicos. Por exemplo, tinha a introdução, o desenvolvimento e a conclusão já pronta. Eles deveriam iniciar a frase com aquela frasezinha de introdução pronta, de desenvolvimento pronta e de conclusão pronta. Aí eles sorteavam uma dessas frases e iam ter que colocar no texto deles. Assim também os personagens do texto, que eram imagens. Eles se divertiram bastante porque saíam personagens que não se ligavam e eles iam ter que se virar para fazer esse texto. Eles acharam bastante divertido. A segunda atividade que nós levamos foi o álbum da Copa e o dado da Copa, que é um tema bastante atual que estamos vivendo no momento, que é a Copa do Mundo. Levamos essas atividades com o tema. Eles adoraram, porque muitos não têm acesso a esse álbum de figurinhas da Copa, e esse que nós levamos é um álbum de figurinha, só que da multiplicação. Eles precisavam colar os resultados das multiplicações no lugar indicado. E isso também foi bem atrativo para eles. A terceira atividade foi o bingo da subtração. Era sorteado uma continha, por exemplo, 15 menos 3. 15 menos 3 é 12. Então, quem tivesse o 12 na cartela, marcava. Isso desenvolvia o cálculo mental dos alunos. Eles adoraram, porque no final tinha um prêmio e todos se envolveram nas atividades.